Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma aula de missiologia, evangelismo e missões. Missiologia, essa é a nossa apostila, que daqui mais para frente vai ser tudo transformado em livros. Então aqui está a nossa apostila de missiologia. A nossa teologia é uma teologia pentecostal tradicional. Digo pentecostal tradicional porque existe a teologia neopentecostal moderna, que nós não aderimos a essa tal teologia moderna. A nossa teologia, ela é elementar, doutrinárias e conservadoras. Por isso eu digo que é pentecostal tradicional. Então está aqui, quem quiser assistir os nossos vídeos no YouTube, é gratuito. Agora, quem quiser adquirir o material e o diploma de teologia, o nosso curso é o curso avançado a nível de bacharel. É avançado a nível de bacharel. Não é um bacharel, porque nós não temos ainda as matérias de grego, hebraico e latim. Nós não temos ainda, por enquanto, mas estamos providenciando para passar a ser um bacharel. Então, quem quiser adquirir o curso avançado a nível de bacharel, é só entrar em contato conosco. Entra lá no YouTube, entre em contato conosco, o nosso Instituto Cefitademini, ou então procura lá no YouTube a Convenção Confrademini, Convenção Confrademini. Você vai nos encontrar lá também, ok? Então vamos para a nossa aula. A nossa aula de hoje é a aula de número 6, parte 1, página 17. O nosso tema vai ser este: evangelismo pessoal. Evangelismo pessoal. Vamos lá. O evangelismo pessoal é todo esforço individual sob orientação do Espírito Santo para conduzir alguém a Cristo. Então isto é um evangelismo pessoal. É todo esforço individual sob a orientação do Espírito Santo para conduzir alguém a Cristo. Não tem horário marcado. O evangelismo pessoal não tem um horário marcado. Qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora. Não tem horário marcado. E não se limita a qualquer idade. Podemos evangelizar a qualquer idade. Não tem limite de idade. Nem para evangelizar e nem para quem vai ser evangelizado. Qualquer pessoa, independente da idade,
pode fazer evangelismo pessoal. E qualquer pessoa, independente da idade, pode ser evangelizado. Tem aquela frase: cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário, e isto é uma grande verdade. Então ele não se limita a qualquer idade ou sexo. É um privilégio oferecido a todos. E é um dever agradável. É um dever agradável. Exprime-se mais simplesmente como testemunho pessoal. Exprime-se mais simplesmente como testemunho pessoal. Às vezes nós evangelizamos com o nosso testemunho pessoal. É também um evangelismo. Muito bem. Número 1. Vamos falar sobre as características da mensagem evangelística. Característica das mensagens evangelísticas. Mostra que todo homem primeiro, é mostrar que todo homem é pecador. Todos. Romanos 3, 10, 12 e 23. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem só um, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos, desligados estão da glória de Deus. Muito bem. Devemos mostrar que o homem sem Cristo está condenado. O homem sem Cristo está condenado. Muitos conhecem que são pecadores, mas não sabem da sua condição espiritual, que estão condenados. Então precisamos mostrar para eles dentro da Bíblia Sagrada. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isaías 59, versículo 2. Pode ler o 1 e o 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que não vos ouça. Amém. Devemos também apresentar a providência de Deus, o remédio, a solução, o escape, que é Jesus Cristo. Ele é a provisão de Deus para o perdão e a restauração do homem. João 3,16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 de Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Muito bem. Devemos também dizer na nossa mensagem evangelística, dizer ao pecador o que ele precisa para ser salvo. Romanos 10 e 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. Vamos mais ler Apocalipse 3, 20.
E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muito bem. Devemos também mostrar na nossa mensagem evangelística, mostrar que a oportunidade existe somente nesta vida. Depois que morrer, acabou-se. É nesta vida. Hebreus 9 e 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Lucas 16, 26. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Muito bem. Devemos também na nossa mensagem lembrar que o dia aceitável é hoje, é agora. O amanhã não existe, existe o hoje. Agora, Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto. Amém. Tem Tiago 4,14 aí? Tem, né? Tem. Tiago 4 e 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Muito bem, então o dia, mostrar para eles que o dia é agora, é hoje. O amanhã pode ser tarde demais. E devemos afirmar a certeza da salvação, da vida eterna com Cristo, mostrando as promessas de Deus e levá-las a confiar nelas. João 5,24. Na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Isso aí. Ponto 2. Vamos falar agora sobre normas práticas para evitar erros técnicos no evangelismo pessoal. Vou repetir: normas práticas para evitar erros técnicos no evangelismo pessoal. Então, primeiro, temos que ter cuidado com a pressa. Quem vai fazer evangelismo pessoal não pode ter pressa. Tem que ter bastante calma para explicar a palavra de Deus. Então, dê tempo para Deus operar. Às vezes a pessoa quer fazer o evangelismo pessoal, mas ele quer ser rápido. Não vai ter jeito, não vai conseguir ganhar ninguém. Vai conversando devagarinho, vai ampliando a amizade com a pessoa e levando a palavra junto. E vai orando em espírito, dando tempo para Deus operar a salvação na vida daquela pessoa. Segundo, falar sobre o argumento. Temos que ter argumento, temos que saber argumentar, para não ficar perdido na hora da evangelização. Este argumento não produz efeito espiritual. Ninguém gosta de ser vencido por outrem. Então,
devemos ter cuidado com o argumento. Esse argumento aqui, você não vai querer fazer a pessoa, por exemplo, forçar a pessoa no seu argumento, não. Tem que ser um argumento bastante, com bastante vigilância, para a pessoa não achar que você está querendo vencer ela. Quer dizer, você vai ficar forçando uma coisa que a pessoa não está agradando. Aí você vai querer argumentar, querer fazer que a pessoa aceita o seu argumento de qualquer jeito. Não é assim. Não é assim. Tem coisa que é melhor você dar um pouco de razão para a pessoa, aí dá a volta por cima, deixa aquele argumento para lá, entra em outro assunto espiritual de novo. Aí devagarzinho você vai entrando naquele argumento lá, você vê que vai dar certo, continua, você vê que não vai dar, pare, e assim você vai levando. Tenha um jogo de cintura com a pessoa. Muito bem. Terceiro lugar, palestras decoradas. Não adianta a pessoa ir, você ir, o missionário ter uma palestra decorada. Eu vou decorar isso e isso, e vou sair por aí evangelizando. Não vai dar certo. Cada pessoa é diferente da outra. Com uma pessoa você tem que ter uma palestra de um jeito com uma, outra palestra de outro jeito com outra. Vou dar um exemplo aqui para você. Quando você sai para pescar, se é que você sai, né? Mas a pessoa que sai para pescar peixe, ele vai pegar todos os peixes com uma isca só? Claro que não. Ele tem que levar variedades de isca, porque tem peixe que se pega com um tipo de isca, outro com outro tipo de isca. Existe peixe que se pega com minhoca. Já tem outro peixe que você vai pegar ele com ração. Já tem peixe que não pega nem com minhoca nem com ração. Você vai ter que fazer ali uma bolinha de trigo para colocar no anzol, porque aquele peixe é atraído por aquela bolinha de trigo e por aí vai. Tem peixe que você tem que colocar um outro peixe no anzol para você pegar ele, porque ele se alimenta de peixe. Tem peixe que você tem que levar peito de frango para colocar no anzol, para você pegar aquele peixe. Então, cada peixe é uma isca diferente. Assim também é o evangelismo. Cada pessoa, você tem que ter um argumento diferente para você conseguir êxito na sua evangelização. Amém? Muito bem. Então falamos primeiro, segundo, terceiro ponto. O quarto ponto é o famoso 2 contra 1. Às vezes um fica atropelando o outro. Um começa a falar, aí o outro não espera o outro falar e atropela, entra atropelando. Isso não é legal, isso é desconfortável. Então, se a pessoa quer evangelizar, ele tem que ter paciência para ouvir a pessoa que está sendo evangelizada, ouvir o pecador. Mas a pessoa às vezes quer falar sozinho, né? Então tem que deixar o pecador falar também. A gente fala e aí ele começa a falar. Vamos escutar, dá tempo, deixa ele falar. Quando ele falar, você vem de novo falando com ele o seu argumento. É isso aí. Então 2 contra 1 não dá certo. Somente um deve falar. Outros presentes devem ficar em silêncio de oração.
Às vezes também a gente vai evangelizar e leva outras pessoas com a gente. Aí vamos supor, tem 3 evangelizando, três evangelizando um. Aí eu falo, o outro vem falando também, o outro vem falando também. Aí o pecador vai ficar assim, ó, sentir encurralado. Não dá certo. É só um que fala. Os outros ficam em espírito de oração, orando em espírito, para o Senhor trabalhar, o Espírito Santo trabalhar no coração daquela pessoa. Muito bem. Um outro ponto aqui é desvios. Sempre voltar ao assunto principal de uma maneira natural, porque às vezes a pessoa que está sendo evangelizada, ela sai fora do assunto, porque ela não quer ser evangelizada, então ela desvia o assunto. Aí a pessoa que está evangelizando vai ter que fazer o seguinte, vai ter que ir contornando a palavra com jeitinho, até voltar naquele assunto principal que estavam conversando, e isso tem que acontecer de maneira natural, sem que o evangelizado perceba. Ok? Outro ponto é não. É a palavra não. Não use não. Se puder evitar, diga assim: em parte você tem razão, mas aí você vai botar a sua colocação. Mas não diga não para a pessoa. Ninguém gosta de receber um não. Não diga não. Diga, em parte você tem razão, mas aí você faz a sua colocação, explicando como a coisa é um pouco diferente. Muito bem? Ponto 3. Terceiro ponto. Onde devemos evangelizar? No ônibus, no trem, no avião, na rua, na escola, no trabalho, no mercado, no hospital, na oficina, na escola dominical e etc. Enfim, em qualquer lugar. Qualquer lugar devemos evangelizar. Quarto ponto. Quando não devemos evangelizar? Ué, professor, existe algum momento que nós não devemos evangelizar? Sim. Olha, quando não devemos evangelizar? Somente o Espírito Santo é o bom, e o bom senso pode mostrar a evidência de certas horas e certas ocasiões. Então, eu não vou falar, porque eu não sei também quando não devemos evangelizar. Só o Espírito Santo e o bom senso, o nosso bom senso, temos que ter bom senso para saber se devemos falar do Evangelho naquela hora ou não. Ou não. Muito bem. Então nós não devemos mostrar inconveniência de certas horas e certas ocasiões. Ponto 5. Como começar um diálogo? Aproveite uma palavra ou um acontecimento. Às vezes você está sentado perto da pessoa, às vezes até no banco, na praça,
ou do lado da pessoa no ônibus, e a pessoa fala alguma coisa com você, entendeu? Fala alguma coisa, reclama do calor, reclama do ônibus cheio, e aí é uma hora de você entrar. Usa a palavra da pessoa para você puxar um assunto com aquela pessoa. Por aí vai dar muito certo. Faça como Jesus. Jesus chegou lá no poço de Jacó. Como ele estava cansado, ele sentou lá. E justamente naquela hora a mulher samaritana veio buscar água. E Jesus puxou assunto. Falou: mulher, dá-me de beber. E ali começou um diálogo. E por aí vai. Viu? Jesus usou muitas coisas para puxar um diálogo com alguém. Muito bem. Vamos continuar. Ofereça um folheto. Outra maneira aqui, ó. Ofereça um folheto evangélico e tente puxar um assunto de acordo com o folheto. Eu ouvi falar um assunto, ouvi contar um caso de um irmão, um obreiro que saiu para evangelizar, e ele entregou um folheto para um senhor. E quando ele entregou aquele folheto para aquele senhor, aí o senhor disse assim: ei, você me entregou esse folheto, eu gostaria que você me dissesse o que está escrito aqui neste folheto. Aí o irmão não sabia, ele não tinha lido, estudado o folheto para entregar para aquele senhor. E ele ficou então sem graça. Ele tentou pegar o folheto de volta para ver o que estava escrito naquele folheto, mas o homem pressionou ele: não, eu quero que você fale comigo sem ler o que está escrito nesse folheto. E ele perdeu uma alma porque teve preguiça de ler o folheto antes de entregá-lo. Então não faça isso. Estude primeiro para você saber o que você vai falar entregando aquele folheto. Muito bem. Sexto lugar, usar a linguagem que a pessoa entenda bem. Palavras e ilustrações devem ser facilmente entendidas. Do contrário, cria obstáculos, não comunicam ideias. Usar ilustrações, se possível, dentro da experiência da pessoa, como Paulo em Atenas. Vamos ver o que Paulo, qual é a ideia, a ilustração, a ideia que Paulo usou em Atenas, em Atos 17, versículo 16. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus a ressurreição. E tomando-o, levaram-no ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que vos fala? Pois essas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses estrangeiros
residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Que coisa linda, viu? Paulo ficou observando ali as idolatrias. E ele passando ali pelo templo, cheio de idolatria, de ídolos, de altares. Ele passou em frente a um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E ele estava adorando um Deus que eles não conheciam. E Paulo usou esse argumento para evangelizá-los. E disse: olha, passando eu no meio dos seus altares, eu vi que lá no meio tem um altar escrito ao Deus desconhecido. Vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem, mas é em nome desse Deus desconhecido é que eu estou aqui pregando esta palavra. E ele ganhou aquele povo para Jesus. Então isso é interessante. Então usa esse tipo de ideia. Usa ilustrações, se possível, dentro da experiência da pessoa, como Paulo em Atenas. Ponto 7. Seja amigável e comunicativo. Seja amigável e comunicativo. Mas seja prudente, natural e positivo no falar, não gagueja. Seja natural, não fica nervoso. Fala calmo, natural. Seja positivo, fala a verdade. E fala a verdade, seja positivo com aquilo que você vai falar. Colossenses 4 e 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Viu? Coisa maravilhosa. Tempere a sua palavra com sal. Tenha a palavra doce, agradável. Número 8. Faça perguntas prudentes. A pessoa se sentirá honrada em ser ouvida. A pergunta o fará pensar. Quando você pergunta a pessoa alguma coisa, a pessoa vai ter que pensar. Então a pergunta que você fazer fará aquela pessoa pensar. Então usa a pergunta. A pergunta ajudará você a conhecer aquela pessoa e a descobrir um pouco, ou melhor, a descobrir um ponto de partida para você começar a falar com aquela pessoa. Exemplo: tem sentimentos religiosos? É uma pergunta. Você pertence a alguma religião? Tem sentimento religioso? É um exemplo, né? Pode perguntar assim: você é de algum lar evangélico? Você também pode perguntar a pessoa assim: ei, você possui uma Bíblia? Você tem uma Bíblia na sua casa? E etc. E por aí vai. É uma maneira de puxar conversa com a pessoa. Ponto 9. Não usar perguntas polêmicas. As perguntas de Jesus, olha como eram. Jesus no meio da multidão, para a multidão e começa a perguntar assim: o que pensais de Cristo? Lembra? Quando ele ia lá ia passando
nas ruas de Cesareia de Filipe, e ele começou a interrogar a multidão, dizendo: ei, quem de vós dizem quem eu sou? Jesus queria evangelizar aquele povo, e ele fez aquela pergunta: o que pensais de Cristo? Outra ocasião, Jesus perguntou assim: o que está escrito na lei? Isso fazia com que a pessoa pensasse. E também, quando a pessoa está pensando para responder, você está ganhando tempo para você ter um outro argumento em cima dela. Outra pergunta que Jesus fez: o batismo de João, de quem foi? Foi do céu ou foi da terra? E ele conseguiu evangelizar aquele povo, aquela multidão. Muito bem. Ponto 10. Ponto 10. Conte a história de sua própria conversão. Como você converteu a Cristo como Salvador. Conta a história da sua conversão. Conta para a pessoa a história. Como você aceitou a Cristo. Como você converteu ao Senhor. Fale o quanto Cristo tem feito por você. Fale com a pessoa o quanto Cristo tem feito por você. João 9:25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Olha o cego de nascença evangelizando aí. Os discípulos passaram e disseram: Senhor, quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou e nem seus pais, mas para que nele manifeste a glória de Deus. Jesus pega o cego, cospe na terra, faz lodo, unta os olhos do cego e diz: vai lá no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. E Jesus já tinha saído, já tinha ido embora. Aí alguém começou a indagar, a perguntar para ele: quem foi que te curou? Ele: quem foi eu não sei, só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Ele começou a contar o que Jesus fez na vida dele. Ore com a pessoa sempre que for possível. A oração é indispensável, viu? Ore sempre que for possível, especialmente quando de uma decisão. Conduza a pessoa por meio de oração, passo a passo, de uma confissão à aceitação de Cristo e ao agradecimento. Seja fiel e persistente na obra. Todo feito é possível. Não perca o ânimo. Nem todos vão se decidir. Nem todos que você evangelizar vão se decidir. Regozije-se pelo que foi conseguido e ore ao Senhor para que complete a obra. Você evangelizou, a pessoa não se decidiu, regozije-se, porque você teve o privilégio de evangelizar lá. Então, você ora e pede o Senhor, ou o Espírito Santo, para que complete a obra na vida daquela pessoa. Confie na orientação direta e na operação do Espírito Santo. Acima de tudo, devemos depender dele, do Espírito Santo, para nos ajudar. Ele nos dará compreensão e profunda alegria de ser usado em sua obra. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da Atos terra. 4 e 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificastes, e a Deus que o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Vai para o capítulo 8, versículo 29. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Amém. Deus abençoe. Vamos parar um pouco para depois voltarmos no segundo período desta aula de missiologia. Deus abençoe.